Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Google Academy. Eu sou a Nath Bisaco, sou estrategista de contas e estou aqui no Google há 2 anos. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre como fortalecer o seu alcance em display, encontrando os usuários ideais. Vamos lá? Basicamente, para a gente começar, é importante a gente revisitar, o que é o display, Basicamente, o display é uma maneira de conectar os anunciantes nos usuários ideais através dos canais, Então, essa é a maneira que a gente consegue encontrar esses usuários, principalmente quando eles estão navegando pela internet. E as jornadas dos consumidores, a gente sabe que principalmente nos tempos atuais, elas não são lineares, Mas elas são fluidas e geralmente elas incluem vários touch points. Então, por exemplo, a gente pode estar navegando ali, nos sites e a gente pode ser impactado por um anúncio e depois a gente pode receber também outro anúncio quando a gente está ali checando os nossos e-mails, a nossa caixa de entrada. A gente também pode se deparar com um anúncio quando a gente está navegando no Google Maps, E aí depois a gente pode pesquisar um pouco sobre essa marca, sobre esse produto que a gente foi impactado. Então, é sempre importante a gente relembrar disso. E assim, além disso, vários canais e dispositivos, eles estão presentes na jornada ali do consumidor. Então, a gente sabe que 90% das pessoas, elas alternam entre as telas para concluir as tarefas que elas estão realmente, de fato, propostas, a concluir, e 38% de toda a jornada do cliente, elas envolvem mais de um canal de interação. Então, por isso que a rede de display, ela é super importante nessa jornada como um todo, tá? E aí, a gente sabe que os anúncios de display, eles mantêm ali você conectado ao seu cliente, normalmente ao seu cliente ideal, onde quer que ele esteja navegando na web, tá? E aí, isso não oferece apenas a capacidade de gerar conversões adicionais, mas também ele aumenta o resultado ali de outros canais de publicidade. Então, a gente sabe que o display, ele pode aumentar as visitas no site dos anunciantes em até 17% e as conversões no geral em até 8% também. Tá? Então, por isso que ele é super importante na estratégia de mídia como um todo. E aí, pensando na maneira da gente conseguir encontrar esses usuários ideais, a gente fala muito sobre a segmentação otimizada. Alguns já devem ter ouvido falar, mas também ele é um assunto muito novo quando a gente fala nas campanhas de display como um todo. Basicamente, a segmentação otimizada, ela usa o melhor do aprendizado de máquina para encontrar os usuários mais relevantes de acordo com os objetivos da sua campanha. Tá? Normalmente, a segmentação otimizada, ela fica ali nas configurações dos grupos de anúncio e ela é bem fácil de ligar, tá? Como vocês podem estar vendo aqui na tela. E aí, pensando nisso, a segmentação otimizada, ela também funciona muito bem com os sinais de audiência, tá? Que basicamente são os segmentos de público ali selecionados de forma manual, como, por exemplo, as listas ali de clientes que você tem na conta, listas de remarketing e até públicos do Google mesmo, de mercado ou de afinidades, que a gente pode considerar como sinais de audiência, tá? O algoritmo, ele vai usar essas seleções como ponto de partida e, em seguida, ele irá além delas quando ele encontrar critérios de segmentação com o melhor desempenho. Tá? E o bacana que a gente notou de tudo isso é que sinais combinados com a segmentação otimizada, eles costumam acelerar o tempo de aprendizado das campanhas, que é uma preocupação de todos os anunciantes, Então, esse é um ponto super bacana para a gente conseguir considerar também. E aí, pensando nisso, e detalhando um pouquinho em todos os sinais que a gente pode ali dar para o algoritmo, pensando e trabalhando junto com a segmentação otimizada, eu separei aqui um pouco a visão das audiências por etapa do funil, Então, pensando em audiências mais voltadas ao alcance, a gente pode pensar ali no demográfico detalhado, eventos da vida e até idade, gênero, renda, localização, tudo isso que dá para a gente segmentar dentro das campanhas de display do Google Ads também. Para consideração, a gente fala muito sobre afinidade customizada, as audiências no mercado, as audiências customizadas também
sites e apps e até os tópicos. E quando a gente pensa ali na etapa já de conversão, a gente fala muito sobre as listas do Google Ads, as listas do Google Analytics também, as listas de clientes e as listas similares que o Google Ads automaticamente gera com base em todas essas listas first party que a gente tem ali disponibilizando na conta. E aí, os principais benefícios da segmentação otimizada, né? Basicamente, ela pode ajudar os anunciantes a obterem ali um melhor desempenho com base nas metas, né? Principalmente quando a gente está cadastrando uma meta de target CPA na campanha ou de target ROAS também. Ela é bacana porque ajuda a identificar novos segmentos de público de alta conversão também, para a gente trabalhar não só em display, mas em várias outras campanhas. E um ponto super importante, gente, que a gente sempre precisa lembrar, é que à medida que as normas de privacidade dos anúncios, elas evoluem, a segmentação otimizada garante um alto desempenho contínuo ali no Google Ads. Então, esse é o principal objetivo ali, principalmente quando a gente pensa na segmentação otimizada, tá? E aí, lembrando também que ela é uma experiência unificada, tá? Vocês conseguem encontrar ela em Discovery, nas campanhas de Video Action também, além das campanhas de display. Então, essa funcionalidade está disponível ali para todos esses tipos de campanha, tá? Então, até voltando um pouquinho mais no detalhe do que eu falei sobre as questões de privacidade, a gente precisa estar bastante atento na questão das mudanças ali no iOS 14 e no cenário de privacidade, tá? Porque os anunciantes, eles não poderão mais utilizar ali públicos-alvos próprios, né, como remarketing ou segmentação de lista de cliente, quando a gente fala no iOS ou na web também. É muito importante a gente fazer essa transição de forma perfeita das campanhas com a segmentação otimizada, tá? Porque com essa automação a gente consegue manter o desempenho em escala e continuar ali alcançando os públicos de alta intenção, mesmo que os cookies sejam descontinuados, tá bom? E aí também é sempre importante a gente lembrar que existe uma diferença entre a expansão de público e a segmentação otimizada, tá? Porque a expansão de público, ela procura as conversões adicionais, expandindo ali os públicos selecionados manualmente para públicos adicionais semanticamente semelhantes, tá? Agora, quando a gente fala da segmentação otimizada, ela procura as conversões adicionais ali segmentando os usuários com maior probabilidade de conversão com base nos dados de conversão da campanha em tempo real, tá? Então, essa é a principal diferença quando a gente fala desses dois tipos de segmentação. E aí, pensando nessas opções, né, de segmentação, a segmentação manual, hoje ela está disponível para Discover, Display e Video Action. Já a segmentação otimizada, além desses 3 tipos de campanha que eu citei, ela está disponível para Performance Max também, tá? Hoje, a gente não consegue colocar a segmentação de forma manual nas campanhas de Performance Max, mas a gente consegue utilizar como sinais de audiência, né? Igual eu comentei a importância disso. Então, por isso que é super bacana a gente pensar e entender como a segmentação otimizada pode ajudar a gente em todas as redes. E aí, a nova maneira de operar as campanhas de display, que muitos de vocês devem ter notado, né? Quem já trabalha com Google Ads há um tempo deve até ter percebido que não tem mais a opção da Smart Display dentro da interface do Google Ads, porque basicamente hoje o display ele passa a ser um único tipo de campanha e a gente tem 3 maneiras de operar esse único tipo de campanha, tá? O primeiro é criar uma campanha de display única e exclusivamente com a segmentação otimizada ligada, sem necessidade de colocar os públicos de forma manual. A gente tem a segunda opção, né, que é a que eu comentei, então, ligar a segmentação otimizada, mas disponibilizar os sinais de audiência também para a gente trabalhar. Então, todas aquelas listas que eu comentei, aqueles tipos de audiência, a gente pode mesclar eles junto com a segmentação otimizada. E tem a terceira opção, que a gente não recomenda fortemente, mas a gente entende que há necessidade, às vezes, e tem casos específicos para isso, que é utilizar a segmentação manual, sem a segmentação otimizada ligada, mas isso normalmente acontece quando o anunciante ele tem a necessidade de entregar única e exclusivamente para uma lista, tá? Para um público que ele separou ali.
tá? Mas se não tiver essa necessidade, é super importante a gente ligar a segmentação otimizada, porque assim a gente vai contar com todo o aprendizado de máquina para principalmente conseguir atingir as nossas metas de maneira mais eficiente. E aí, pensando em toda essa parte de segmentação, outro ponto super importante para a gente alcançar os nossos usuários, né, de uma forma super bacana, é trabalhar com os anúncios responsivos de display, tá? Super importante a gente fornecer todos os recursos disponíveis. Então, quando eu digo recursos, eu estou falando de títulos, descrições, imagens e até vídeos, porque o anúncio responsivo, ele pode ali combinar mais de 300 recursos e criar mais de 4.000 variações de anúncios. Então, assim, humanamente, isso é quase impossível de fazer, e quando a gente fornece os assets, os recursos ali para a ferramenta, ele consegue fazer isso de forma automática. E às vezes, a combinação que ele mostra para mim não é a mesma que ele mostra para você, porque ele pode entender que um texto A pode ser melhor para mim, e aí o texto B pode ser melhor para você. Então, é super importante a gente fornecer uma grande variedade de recursos quando a gente monta o anúncio responsivo, justamente pensando em todas essas variações que o algoritmo pode criar, tá? E aí, além disso, né, pensando na importância dos anúncios responsivos, eles normalmente podem ter até mais de 90% ali de conversões quando a gente compara com os banners padrão que a gente usava, principalmente antigamente. E quando a gente trabalha bem o anúncio responsivo, né, e tem todos os recursos ali fazendo o aproveitamento de forma máxima, a gente pode ter até mais de 10% de conversões, principalmente quando a gente atinge a qualidade excelente, tá? Então, sempre que você estiver criando, é legal que você vê o feedback em tempo real da ferramenta, se ele está numa qualidade média, se ele está numa qualidade boa ou excelente. E é sempre importante buscar a qualidade excelente, né? E além disso, eu obviamente queria reforçar para vocês também o que são as boas práticas de imagem, né? Porque não adianta a gente estar com uma super configuração bacana, as audiências, a segmentação otimizada e não estar trabalhando bem as nossas imagens, né? Então, sempre é importante a gente focar nos dois principais formatos, que é o 1200 por 628 e o 600 por 600. Normalmente são os dois formatos padrão que a gente usa em todas as campanhas que há entrega na rede de display aqui no Google. E é legal a gente ter pelo menos de 5 a 10 imagens ali de cada um desses formatos, né? E quando a gente fala de boas práticas, do que seria uma boa criação de imagem, a gente sempre pede, né, para tentar evitar imagens que sejam colagem, né? Imagens que tenham fundos digitais compostos. Então, se você estiver anunciando um produto, é bem bacana você mostrar o produto em uso, né? Ou ele no seu dia a dia, ao invés de um fundo digital composto, né? Sempre legal também a gente evitar o logo, principalmente quando ele está sobreposto na imagem, porque no Google Ads, em todos os tipos de campanha que exibem ali na rede de display, a gente tem o campo de logo. Então, normalmente a gente pode colocar vários logos dentro do campo de logo e você não precisa se preocupar em colocar ele dentro da imagem, porque o logo que tiver ali no campo de logo, ele vai ser considerado na hora da composição do anúncio responsivo, tá? E a mesma coisa vale para texto, pessoal. O texto, ele não precisa estar dentro da imagem, tá? E principalmente se ele estiver sobreposto, ele não gera uma boa percepção para os usuários. Então, é sempre legal a gente manter os textos nos campos de textos. A gente normalmente tem o espaço ali para até 5 títulos e 5 descrições. Então, é um espaço suficiente para a gente trabalhar várias combinações ali e descrições super bacanas. E a gente pode deixar o espaço da imagem só para a imagem mesmo. E não precisa se preocupar, porque na hora de compor o anúncio responsivo, ele vai levar em consideração os títulos e as descrições que você forneceu, tá? Então, vai aparecer ali, não vai aparecer normalmente só a sua imagem sozinha, ele vai compor o anúncio como um todo. E também a gente pede para evitar botão, tá? Dentro da imagem, porque o próprio Google Ads, ele vai criar um botão automaticamente com uma chamada para ação,
Então, você pode personalizar essa chamada para ação dentro da configuração do anúncio responsivo, mas você não precisa colocar um botão dentro da imagem. Então, você não precisa gastar o espaço da sua imagem com logo, com botão, com texto, justamente porque a gente teve todo o cuidado de pensar nesses campos de forma apartada para o algoritmo conseguir fazer o trabalho dele de combinação, tá? Então, esse é um ponto super legal para a gente levar em consideração também. E além disso, outra coisa, depois que a gente fornece todos esses recursos, a gente tem um relatório de performance dos recursos, né? Então você consegue ver por cada título, por cada descrição, por cada imagem, qual que está sendo a performance dele toda vez que ele usa aquele recurso numa combinação. Aqui ele julga a performance principalmente de acordo com a meta que você cadastrou na campanha. Eu adoro indicar esse relatório para o pessoal do time de mídia, que normalmente opera as campanhas, para compartilhar com o time de criação, porque esse é um feedback super legal da ferramenta relacionado à performance. Então, o time de criação pode principalmente se inspirar ali nos recursos que tiveram uma boa performance para se inspirar e fazer as próximas criações também, tá? Então, esse é um relatório bem importante que a gente costuma acompanhar. E para vocês terem uma campanha de display bem otimizada, bem segmentada, aqui foram apresentadas as principais dicas. Tem uma pesquisa aqui ao lado na tela, vou pedir para vocês responderem. Eu espero que eu consiga ter esclarecido todas as dúvidas, principalmente sobre a segmentação otimizada para vocês. E espero ter ajudado, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.